Oi, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, mas se não tiver, vai ficar. Porque é bem maior aquele guerreiro a favor da minha, da tua vida. Eu posso ouvir uma mente. Diga amém, receba a paz no coração de vocês. Iniciando mais um vídeo, graças a Deus, né? Por aqui na Bahia está chovendo bastante. E eu quero gravar um vidinho agora de tarde, não vai ser um vídeo longo, um vídeo curto. Só para compartilhar com você o que tá acontecendo por aqui, né? Olha, minha gente, tô aqui no meu quintal e elas estão vendo, né? Ali são tudo sapatos de doações para mim poder limpar, tá bom? E aqui são roupas de bebê, estão vendo? Que eu lavei ontem. Então, eu vou descer aqui as escadas e mostrar para vocês. Olha, gente, aí tá chovendo. A meu esposo botou o cano ali, né? E aí, ó, tá caindo a água da chuva. E ali é o finalzinho do meu quintal. Tem umas folhinhas no chão, não tem, já varri hoje, mas não tem jeito, né? Então, virando pra cá, eu quero mostrar pra vocês, ó. Ali tem um kit de camisola, tá? Uma que veste por baixo, outra veste por cima. Então, aproveitei que tinha roupa pra poder lavar. E essas coisas assim, eu já guardo na mala pra poder também doar pra mamãe, né? A grávida. Porque vai servir pra grávida, né? A roupa e as roupinhas de bebê, né? São todas de menina, né? Então, assim, mostrar a vocês e a vocês, né? Assim, eu recebo as roupas e eu tenho essa missão, né? De lavar e depois doar para a família toda organizadinha. Aqui é umas roupas para dobrar de chão, os panos de chão. Essas são roupas que eu tava separando, porque eu tô fazendo, arrumando caixa, né? Já para doação. E, e aqui eu vou mostrar para vocês. Essa sacola aqui é roupa de adulto, eu nem vou mostrar pra vocês, tá bom? São roupas de adulto. Ó, girando um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é mais roupa, tá? Também pra poder só finalizar ali a caixa e eu fechar. E essa outra sacola, essa é coisa de bebê. Então, eu vou mostrar, como eu mostrei aquela dali, vou mostrar essa daqui. Um pouquinho do que veio de bebê, lembrando que é de menino. E depois eu vou mostrar outras doações pra poder a gente conversar um pouquinho, tá bom? Ó, aqui é uma toalha de banho, né? Depois eu boto vocês no tripé ali. Ó, tá vendo? Uma toalha de banho grande. Ela não é muito pequena. Então, vamos pra segunda toalhinha de banho. É outra estampa, tá? Ó. Então, são duas toalhas de banho, gente. E então, temos mais coeiros, né? Ó. Dois coeiros, tá vendo? Tem mais. Porque eu ganho, é assim, chega, né, pra doação. Eu acabo não olhando, gente, porque não tem muito tempo, né? Meu tempo é um pouco corrido. Mas eu faço tudo com amor e com carinho. Aqui tem 3 coeiros. Aqui parece que é fralda, tá, meus amores? É. Fralda de pano, né? E outra fralda de pano. Então, aqui tem 2 toalhas de banho e 2 fraldas de pano. Tá vendo as estampas vermelhinho e azulzinho. E aqui os 3 coelhos e as 2 toalhas. Então, eu mostrando mais uma coisinha pra a gente poder mostrar. Aí temos aqui um gigante, pra não falar, né? É assim, é pra vestir roupa de, assim, bebê assim, sabe, de 2 meses, enfim. É roupa de bebezinho recém-nascido mesmo, tá? Então, tô mostrando pra vocês porque, ó, temos shortinho também. Temos calça. Temos mais shortinho. Temos aqui uma tapa-fralda, né? O pessoal chama. Ó, olha que coisa mais linda. Perfeito. Aqui temos camisa polo. Ó, que lindeza, minha gente. Fica babando, né? Eu fico babando, minha gente. Porque eu já tive, né, filho. Eu tive 2 princesas e um príncipe. Meu príncipe Gabriel.
Então, eu tenho um amor para as roupinhas. Fico lembrando, né? Quando meu Gabriel era bebê, que ele vestia, ele era bem gordinho, nossa, ele era enorme. Então, essas roupinhas pra ele, nossa, que era de dia, sabia? Ele era bem forte. Hoje ele não é tão forte, né? Ele é alto, muito alto. Meu bebezão já faz 20 anos. Vocês acham, gente? Pois é, 20. Ó, aí temos assim, ó, roupinhas de... blusinhas de moletom, né? Creio que seja de dormir. Né? Pijaminhas de dormir. Tenho mais outra aqui de carro, que é de moto. E, gente, eu acho que eu vou finalizar aqui, porque vocês estão vendo que essa é roupa de criança, né? Não ficar só olhando roupa de criança toda hora, toda hora. Então, eita, caiu, foi no chão. Ah, tá aqui tem uma coisa linda, deixa eu mostrar pra vocês. Essa blusa de frio, gente. Que coisa mais perfeita. Peraí, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, coisa mais linda. Que perfeição. É de... Aí você fecha o zíper, ele tem, ó, esse capuz, como o povo chama, né? Muito lindo. Então, gente, são roupas mesmo de criança, né? Ó, que tem uma camiseta regata, ó, que fofinha. Tá vendo? Então, foram... Só tem mais, mas tudo roupa de... Tudo roupinha, assim, sabe? Que é de criança mesmo. Então, vamos dar... E eu mostrando a minha flor. Tá, tentando aqui, botar na sacola. Eu vou deixar a roupa por aqui, né? Depois eu organizo bonitinho. Aí... Então, mostrei pra vocês. Essa sacola e essa de menino, né? De bebê. Foi uma vizinha minha aqui, a Tayla. A Tayla, ela é uma menina tão jovem, né? Já é casada, tem um filho. E ela tem me ajudado bastante no meu trabalho social. Ela tem, assim, colaborado muito, tem vestido muita criança no interior aqui da Bahia. Tayla, eu não tenho nenhuma palavra, Tayla. É Tayla, porque minha língua, né? E aí agora eu tô usando prótese, aí fica meio complicado pra falar. Tayla, eu não tenho nem palavras, nenhuma palavras para lhe agradecer, né? Mas tenha certeza que o dono das nossas vidas, que é Jesus, nosso Criador, ele há de te recompensar por tanta ajuda que você tem doado aqui pro canal. Tem vestido muitas crianças e também adultos, né? Porque você não só me dá roupa de criança, você também dá roupa de adulto. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nunca falte, sabe? Roupa para você, para seu esposo, para seu filho no guarda-roupa. Que ele venha multiplicar. Porque nenhuma palavra seria certa, além da gratidão, o carinho, né? Que você tem pelo canal, como é bom viver com Cristo. Só Deus mesmo, para te abençoar, tá bom? Que o Papai do Céu te dê muita saúde, cuide de você e de sua família. E aí, virando pra cá, eu tenho, gente, 7 sacolas, tá vendo? Coloquei assim em cima das cadeiras, pra poder ficar melhor, pra me poder contar pra vocês, né? Ó, vocês estão vendo que tem 6 lá nas cadeiras. E tem mais essa aqui em cima da mesa. Essas sacolas, essas roupas são todas de adulto. Então, não vou abrir nem vou mostrar, porque seria uma perca de tempo pra mim estar mostrando vocês, né? Então, são todas roupa de adulto. E vieram de uma grande amiga minha também, que tem, assim, se doado pro canal, né? Que é a minha amiga Tamires, né? Tamires, eu não vou me cansar, né? De agradecer a Deus por sua vida, pela sua entrega, né? Pelo seu amor, né? Que você tem, né? E de estar, assim, compartilhando sempre, né? Tá ajudando bastante nesse trabalho social com tanto de roupa, né? Ela já tem doado, né, o canal. E Deus, assim, com sua infinita misericórdia, é de te abençoar grandemente, sabe? Ele te abençoar mesmo e tenha certeza que o Papai do Céu, ele tá lá olhando, né, por cada ação que é feito aqui na terra, né? E
ele diz na palavra dele que até o evangelho de hoje, não vou ler esse, mas o evangelho de hoje é falando sobre a partilha, né? Sobre a partilha, sobre quando Jesus, ele é o evangelho de hoje é 23, né, de fevereiro. Eu sou católica, a gente vive com a liturgia diária, tá? Porque a Bíblia é o evangelho num livro menor e é dia a dia, todo dia a gente tem um evangelho, tá? Uma praticidade para nós estar, né, levando a palavra do Senhor, tá bom? Então, eu só vou procurar aqui um pouquinho, ó. Tô aqui com a liturgia diária, essa que a gente segue, né? Eu leio a Bíblia em si, pego a Bíblia e eu leio, tá? Mas eu também leio na liturgia diária, tá bom? Então, eu vou pegar aqui só para falar para vocês. O evangelho de hoje, né, que é dia 23, o evangelho de hoje tá... Esse evangelho que eu vou citar, falar para vocês agora. Se você procurar a Bíblia, vocês procuram, tá? É Mateus, né? Do 25. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Ó, tá vendo, ó? É Mateus, do 20, capítulo, né? 25, dos versículos 31 ao 46, tá bom? Ó, é Mateus, o capítulo é o 25, e os versículos são 31 ao 46, certo? Vai ficando aí, se você quiser procurar na Bíblia depois de ver, pode procurar à vontade, tá bom? Então, o Senhor vem falar nessa passagem aqui em Mateus, né? Ele vem falar sobre a caridade, o amor, né? O que ele realmente deixou para que nós tivesse feito. Para que nós tenha feito, né? Quando ele voltar. Então, ele fala da caridade, ele fala do amor, ele fala do carinho, ele fala que quando a gente der comida a quem tem fome, é a ele que está dando. Quando a gente der água a alguém que está com sede, é a ele que está matando a sede. Então, ele fala também dos vestes, ele fala quando está doente, da visita, né? Que é importante. Ele fala também da prisão, né? E ele disse que quando ele voltar, tudo você pode ler hoje, que está aí nesse evangelho. E ele disse que quando ele voltar, ele vai separar, né, as ovelhas, né, e os cabritos. Então ele vai botar, diz que as ovelhas do lado direito dele e os cabritos do lado esquerdo. E aí, para finalizar esse evangelho, que ele é muito grande, se vocês quiserem ler na casa, vocês leiam e meditam, né? Ele fala que ele vai chamar cada um, né? E vai dizer, vem filho amado do Pai, né? O escolhido. Então, ele só vai chamar, na verdade, aqueles que estão do lado direito. O do lado esquerdo é do diabo. E ele vai falar, ele vai dizer assim, quando eu estava com fome, você não me desse o que comer, né? Quando eu estava com sede, e assim sucessivamente, tudo que eu falei aqui de prisão, de doença, de água, enfim, ele vai repetir para o lado esquerdo, que não é o lado dele. Então eles vão responder, quando você veio com sede, quando você veio com fome, quando você estava doente, quando você estava preso, quando você estava na prisão, né? Que ele fala na prisão. Então, Jesus simplesmente vai rebatê-los. Por quê? Porque o Senhor quer dizer para nós que não importa a quantidade que nós faça, mas que nós faça. Porque é a Ele que nós veste. Então, quer dizer, hoje especialmente para Tamires e para Taila, que Deus, Ele se alegra com um coração bondoso. Porque essas roupas que vocês doaram, vai vestir o próprio Senhor, como ele diz no evangelho dele, né? Ele vai vestir o próprio Deus, né? Então, assim, o que alegra o meu coração é de Deus, ele colocar pessoas tão boas na minha vida, que tem uma percepção, né? Que eu não vai servir mais para mim, não serve mais para o meu filho, então vai servir para outra pessoa. Tenho certeza que assim como está na palavra de Deus, não é eu que estou dizendo,
tá servindo a Ele, então vocês estão vestindo com certeza a Ele. Só tenho mesmo a agradecer o Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? E de todos aqueles que doam, né? Que são muita gente, graças a Deus. O que não falta, minha gente, são doadores aqui para o canal Como é Bom Viver com Cristo. Cada dia que passa, chega mais gente, né? Então, eu vou botar vocês aqui no tripé para poder virar, né? Para poder virar para mim, para poder a gente falar um pouquinho também do evangelho. Eu falei desse, mas é um evangelho que eu falei desse, não é o evangelho, né? O que eu vou realmente levar para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Ei, olha eu aqui. Eu fico muito alto, não foi? Vocês dão me ver? Eu vou apresentar um pouco pra cá. Pronto! Vou sentar aqui, tá bom? Mas também hoje, se vocês quiserem, né? Vocês quiserem também meditar na casa de vocês, esse que eu vou ler agora, medite também, tá bom? Eu vou ler hoje o evangelho também é em Mateus, tá bom? Não é o evangelho que eu li nesse tanto, tá bom? É Mateus também, mas aí ficou aí, né? Vocês viram, eu mostrando direitinho. Agora também acho que eu vou mostrar, né? Fica melhor pra vocês, né? Pronto, vamos mostrar aqui. Cadê? Eita, será que parece que não tá focando bem, não? Tá focando? Será? Aqui. Peraí, né? Não tá não, focando bem. Olha aí, tá focando? Dá pra ver? Ou tá ruim pra ver? Vou falar o evangelho pra vocês procurem, tá bom? Porque tá pequenininho, né? Não é pequenininho, ó, tá vendo? É aqui, esse vermelhinho, ó. Ó, não é pequenininho pra ler? Mas eu vou falar pra vocês. O evangelho que eu vou ler agora, vocês verem aí, é Mateus. O capítulo é o 4, tá bom? É o 4. Os versículos são do 1º ao 11. Vocês não ignoram naquela zoada ali, que é a cachorra brincando com os filhos. Tem uma pincha que tem 2 filhos e ela tá brincando com os filhos dela. Deixe ela, que ela é mamãe, né? Pois é. Vamos ler aqui, né? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois disso, teve fome. Então, o tentador se aproximou e disse: Jesus, tu és o Filho de Deus. Manda que essa pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo. Lança-se daqui para baixo, porque está escrito: Deus darás ordens aos anjos ao teu respeito. Eles te levarão pelas mãos, para que não tropece nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Filho do Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinados do mundo e a sua glória. E disse: eu te darei tudo isso, se
se ajoelhares diante de mim para adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, o, adorai somente o teu Deus. Adorais o Senhor teu Deus, somente ele prestará culto. Então o diabo a deixou, e os anjos se aproximaram e lhe serviram. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esse evangelho é um evangelho muito profundo, né? Aonde ele está falando que Jesus, ele estava ali, né? Jejuando, porque ele estava se preparando para ser entregue, né? Para se entregar, na verdade, né? Mas o diabo, ele nunca está contente com nada, né? E ele tenta, de alguma forma, chamar a atenção e nos tirar do foco. Ele também queria tirar Jesus do foco. Ele queria também, de certa forma, desviar o Senhor daquele caminho, né? Porque quando ele fala das pedras, já que tu é filho de Deus, porque tu não transforma essas pedras em pães, né? Ele quis estar ali querendo falar para Jesus assim, tu não é o filho do Deus, né? Por que tu está com fome? Porque ele não te manda comida, né? Tu tem todo o poder, porque tu não disse que é filho dele, tipo, duvidando do Senhor, do próprio Senhor. Então ele disse, ele quis dizer assim para Jesus, tu tem todo o poder, tu não fala que é filho de Deus? Porque até então eles achavam que Jesus era uma pessoa que era inventada, né? Eles só ouviram falar que era o Salvador, mas talvez ele sabia que ele era filho de Deus, porque ele era o anjo, ele morava no céu, ele sabia. Mas mesmo assim, ele queria tirar Jesus do foco, ele queria tirar Jesus daquele momento que ele estava ali buscando força com o pai, né? Ele estava ali, intimidade ele já tinha, né, com o pai dele, mas estava buscando ali força para aquela entrega, né? Porque ele ia se entregar. Então, ele quis dizer, tu não é o poderoso, né, o filho do homem, então, por que tu tá com fome, né? Faz com essa pedra filha de pão para tu comer, né? Para matar a tua fome. Então, Jesus, ele sempre com sua sabedoria, olhando sempre para o pai dele, e o pai dele sempre tinha resposta para dar a ele, e ele sempre ia na parte da leitura, na parte do evangelho, né? Ele ia sempre ali lançando as coisas que estavam escritas, que o pai dele tinha escrito. Então, assim, ele ia falando tudo aquilo que o Senhor, de certa forma, o Senhor, ele ia colocando, né, as palavras na boca dele. Vai dizendo isso, falando aquilo, né? Porque, na verdade, ele era filho de Deus, então ele era conduzido pelo próprio pai dele, né? Então, quando o diabo levou ele, né, para aquele monte lá, né, ele queria que Jesus se lançasse de lá de cima, né? Aí ele foi querendo tirar o foco de Jesus. Disse, né, então se atira daqui para baixo, né? Mas Deus sempre dá a ordem dos anjos, né, para cuidar dos filhos dele. A gente nunca está sozinho. Seja a dificuldade que nós passamos, nós, carne podre, nós, ser humanos, o Senhor envia anjos para cuidar de nós. Imagina do próprio filho dele ali. Tu acha que ele não estava cheio de anjos para poder cuidar dele? Se ele quisesse se lançar, ele se lançaria. E os anjos estariam ali para pegar ele. Ele não iria cair lá embaixo, ele não iria morrer, pelo contrário, ele ia sair ileso, né? Porque ele era filho de Deus. Assim como tantas pessoas acabam, né, aí se envolvendo em acidente gravíssimo. E os carros, né? O carro, a moto, enfim, fica que você não dá nada, vai pro ferro velho. E a pessoa sai ileso. Isso é quem? É o anjo do Senhor, né? Isso não é outra pessoa. Ai, foi sorte. Nós nunca temos sorte, nós sempre tivemos Deus, né? A sorte é uma conversa
que eu acho que foi inventada pelo ser humano, porque eu acho que não existe sorte para ninguém. Existe sempre a proteção e o próprio Deus em nossas vidas. Então, sorte não, nós não temos não. Nós temos o Senhor, né, que foi nos formou, que nos criou. Então, nós temos o Senhor, não sorte. Eu discordo de sorte. Eu discordo de sorte. Eu acho que a gente tem sempre o Senhor, né, em nossas vidas. E aí, quando ele mais na frente, ele vai, né, e mostrou todo o reinado, mostrou muitas coisas lindas, muitas coisas maravilhosas. Porque vocês já perceberam que Jesus, ele sempre tinha um olhar diminutivo. Jesus, ele se fazia diminutivo. O diabo, ele fazia-se uma coisona. Ele sempre vivia em exaltação, exaltando. Ele não ia mostrar para você, nem vai mostrar para você a cruz, né? Ele não vai mostrar para você nunca o lado ruim do pecado. Ele só vai mostrar para você o banquete, as riquezas, as coisas lindas, maravilhosas, né? Mas jamais ele vai mostrar que ele não é besta e mostrar para você a coisa ruim. Então, ele só mostra isso. Então, até no Evangelho, você está vendo que ele mostrou o quê? Ele mostrou a coisa mais linda do mundo e disse que dava para ele. Jesus poderia ter tudo aquilo, mas era para ele se ajoelhar, né? Ele derrubou o óculos, quase. Era para se ajoelhar e adorar ele, né? Onde Jesus respondeu que só adoraria quem? O próprio Deus. Só ele ia prestar culto, né? Só Deus é merecedor de adoração. Só o Senhor Jesus é quem podemos, né, fazer culto ao Senhor. A única pessoa que merece adoração e culto e louvor e joelho no chão é só o Senhor. Não há outro Deus, não há outra pessoa que você possa se ajoelhar e prestar culto ou como é que eu quero dizer, ou achar que pode ter um pecado, né? Então não é só se ajoelhar diante do Senhor, prestar culto também só ao Senhor, tá bom? Então, sabemos que nós, como ser humano, nós também, não importa qual seja a vida que você tenha com intimidade com o Senhor. Eu digo mais, como eu digo mais. Eu digo mais a você, que se você vive buscando ao Senhor, se você vive uma vida buscando intimidade, tendo intimidade com o Pai, buscando pecar menos cada dia. Eu digo pecar menos, minha gente, é no modo de um sentido que eu quero falar. Pecar de estar olhando a vida dos outros, pecar de estar cuidando da vida alheia. Você está pensando nos outros, de dizer alguma coisa, de fazer uma fofoca, ou um disse-me-disse, você está meditando na palavra de Deus, né? Tá ali, ler o Evangelho de manhã e ali levar para o seu dia. Você começar a meditar o que o Senhor falou. E como foi isso, e como foi aquilo, e como vai ser. Então, é fugir do pecado, né? É discordar, às vezes, de algumas companhias que não traz a paz. Eu sempre digo que tudo que vem de Deus traz paz. Aquelas pessoas que traz tribulação para você, só traz fofoca, só traz contenda, só vem falando mal, só traz notícia dos outros para sua casa, só vem falar da vida dos outros. É uma pessoa que você não se sente bem quando você vê ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma, sabe, uma energia, acho que eu comparo assim, uma energia, né? Mas a pessoa vem carregada de tanta coisa ruim que você não fica bem para escrever aquela pessoa, sabe? É a mesma coisa de você encontrar com uma pessoa e a pessoa, você nem conhece ela, e ela fala assim, eu posso dar um abraço? E aí você diz, pode. A pessoa te dá um abraço, nossa, você fica leve o dia todo. Então, o que eu quero ser mais direta é assim, por mais que você esteja ali buscando todos os dias intimidade com Deus, você é mais tentada do que você não ter tanta intimidade com Deus.
Eu percebo isso tanto no pessoal quanto na própria palavra, na própria Bíblia, né? Você vê que as pessoas que eram boas, elas sempre eram mais perseguidas, elas sempre foram mais atacadas, começando pelo próprio Jesus. O que Jesus fazia de mal com as pessoas? Nada. Mas ele era amado? Não, ele era odiado, né? Você acha quando ele ficou pelo mundo, né? E fazia milagre, ele começou, né? Quando ele tinha 30 anos, que ele começou a sair, como ele começou a cumprir, né? Ali com a vontade de Deus, ele resolveu voltar para a terra natal dele, para a terra natal da mãe dele. E quando ele chegou lá, ninguém o recebeu, ninguém o fez, como eu quero falar? Tipo, quando você chega em sua casa, você faz sala, né, para a pessoa, um exemplo. Quando Jesus chegou na cidade dele, os parentes dele, da mãe dele, os primos, aquelas parentelas dele, ninguém deu importância para ele. Ele como se fosse um estranho naquela cidade. E ele fala que ele não fez muito milagre porque era uma cidade que era uma cidade, como eu quero dizer, incrédula. Era, o povo era de pouca fé, ele falou, né? No evangelho dele, ele fala que era de pouca fé. Por isso que ali ele não fez tanto milagre. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé nele. Isso aí não é diferente nas nossas vidas, que leva a Jesus, que vive procurando estar no caminho do Senhor. Não é diferente. O povo diz que santo de casa não faz milagre, não é verdade? Isso é verdade. Isso veio desde Jesus e deu continuidade com os discípulos e assim sucessivamente, né? Então, Deus, ele enviou o filho dele para salvar, né? Para libertar. Mas mesmo assim, o filho dele não foi amado, o filho dele foi rejeitado, né? Pela própria família, pelo próprio lugar dele mesmo, ele foi rejeitado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que você esteja aí jejuando, que você esteja buscando, que você esteja querendo Jesus cada dia mais próximo de você, você não vai estar livre do tentador. Você não vai estar livre, né? Agora, o que Deus deixou a mensagem dele aí, uma mensagem muito assim, que chama muito a atenção, que chama nesse evangelho, foi que nós temos que pedir a Deus, né? Nós temos que pedir ao Senhor, sabe o que é, minha gente? É sabedoria para fazer igualmente. O Senhor falou ali para o diabo, né? Toda vez que o diabo vinha tentar ele olhava para o céu e de lá vinha o socorro do pai dele. O pai dele colocava aquelas palavras para que ele fosse falando para o diabo. Então, cada palavra que ele falava direcionada a Deus, o pai dele, o diabo ele se abaixava, né? Ele se abaixava, ia quebrando as forças dele, né? Então, tanto foi na primeira, segunda e terceira vez, né, que fala no evangelho, que a primeira foi do pão, não foi? Depois foi quando ele levou ele pro monte, não foi? Terceira vez que ele foi ali, né, falar tentando ele ali, né, primeiro foi das pedras, virar pães, foi a primeira vez. Segundo foi outro que ele levou ele lá pro Monte Santo, né? E a terceira foi aonde ele levou pro monte novamente, não fala Monte Santo, fala pro monte, aonde ele pediu que Jesus se ajoelhasse. Então, as 3 vezes que ele tentou ali Jesus ele sempre teve a palavra para que fosse quebrando as forças malignas nele. Porque ele falava do próprio Deus, ele falava, está escrito em tal lugar, que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Né? Então ali já deu, tipo, quebrou um pouco as forças dele, né? Já ficou com menos força. Aí quando foi na terceira vez, que ele disse né, mostrou, né, o mundo, mostrou aquelas coisas lindas que ele sempre mostra, né? Você vê que tem gente que só mostra as coisas grandes, só falam de
de riquezas, de coisas grandes, coisas bonitas, maravilhosas, né? Assim, tem gente assim também aqui na Terra, não convive também com gente assim, que se sente, tudo é grande, tudo é bonito, tudo dela é bem mais feito, tudo dela é mais grande, tudo dela é melhor, né? Não tem gente que é assim? Então, mas Jesus, ele vem nos ensinar, como nós cristãos que servem a ele, na palavra, Jesus, ele nunca se mostrou que era, né? Ele nunca chegou para se mostrar e falar assim, eu posso, eu sou filho do rei, hein? Olha, eu sou filho de Deus. Se eu disser que você vai morrer nesse ano, você morre, porque eu sou filho de Deus, eu tenho poder. Jamais. Chegava o mangano dele e dizia, tu não é filho de Deus, como é que tu anda aí, né? Descalço. Ou tu é filho de Deus porque tu tá ali, né? Porque tu não tem uma casa, porque ele não tinha casa, ele não tinha carro. Ele era o homem mais pobre, ele se fez pobre, ele se fez pequeno, ele se fez humilde. Então, nós temos que vigiar também aqui na Terra, quando nós vemos muita conversa grandes, coisas grandiosas, né? Umas coisas muito assim, muito, sabe, elaborada. Nós temos que prestar atenção e vigiar. É, que beleza aquela pessoa representa, está representando. Será que ela não está sendo igualzinho o inimigo, mostrando os valorosos coisas? Não. Nós temos que prestar atenção e vigiar. Porque se o próprio Deus, ele se fez pequeno, ele nunca quis debater com ninguém que ele era filho do rei, que ele tinha todo o poder, que ele podia fazer o que ele queria. Não. Ele sempre se abaixava, ele sempre se fazia pequenininho, ele sempre fazia-se humilde, pedia pão, pedia água, pedia comida, pedia dormida, porque ele nunca quis dizer que ele era o dono, que ele era filho do dono e que ele poderia estar um dia mais o dono no céu. Não, ele nunca disse isso, sabe? Ele disse, não, eu tô aqui, porque eu tô aqui, ó, meu pai me mandou pra cá, mas eu vou morrer, tá? Mas depois eu vou ressuscitar. E eu sou filho do rei, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu quiser ter uma casa, uma mansão, amanhã eu tenho. Se eu quiser isso, eu tenho, porque eu sou filho. Não, ele nunca disse isso para ninguém. Mesmo sendo afrontado pelas pessoas, pelos aqueles que estavam ali, pelos fariseus que estavam ali sempre perseguindo ele, nunca deixaram em paz os fariseus, ele nunca abriu a boca dele para se exaltar, né? Então nós temos que se preocupar quando nós vemos pessoas se exaltando, né, nas conversas, nas coisas boas, nas coisas lindas. Nós temos que ficar vigiando e entrar ali naquele momento com oração e repreender todo o mal, né? Porque o diabo, ele vem com essa parte, com essas coisas que ele mostra a grandeza. Ele nunca mostra a pequenez, né? Então nós temos que vigiar bem. Então, o Evangelho ensina para mim, para você, que seja qualquer, Deus está falando no deserto, né? De 40 dias que ele estava jejuando. Seja qual for o deserto que você esteja passando, qual seja a prova que você esteja passando nesse momento, uma coisa que esse Evangelho nos ensina, que nós temos que aprender, nós como cristãos, não debater. Não bater na mesma lata. Né? Eu digo da mesma lata porque o cara diz assim, a pessoa diz uma coisa, você vai lá e diz 10. Não. Nós temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria. Fala, Jesus, coloca em mim o que tu falar pro diabo, que eu posso também falar para o diabo que aparecer em minha vida. Me ensina, Senhor, como eu devo falar com o diabo do dia que nós vivemos, do dia a dia que nós vivemos. Quando ele vir me rebater, quando ele vir querer falar algo para me magoar, algo para me sentir pequeno. Que tu, Senhor, não deixe com que eu suba a raiva, o rancor, o ódio. Não, Senhor. Me ensina a falar como tu falou pro diabo. Me ensina que eu use as palavras certeiras para que eu quebre a força do maligno. E a força do maligno é quebrada com o quê? Com a palavra de Deus, com o Evangelho, né? Com tudo que Deus deixou escrito aí, são as palavras que Jesus Cristo deixou para nós uma lição. Muito tempo perdido, meus irmãos, a gente perde quando nós debatemos,
quando nós batemos com a cabeça, quando nós vamos lá e damos troco, sabe? Nós não precisamos dar troco em ninguém, nós não precisamos bater boca com ninguém. Nós precisamos sim de pedir a Deus as palavras certas, para que assim nós lance, para que seja quebrado aquele laço, né, que aquela pessoa tem, né, com ela, infelizmente. É a realidade, né? Todas as pessoas boas, ela traz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ela traz paz. Toda pessoa que vem para trazer desordem, desunião, vem trazer só conversa, contenda, essa pessoa precisa muito de oração. Porque ela não está em caminho reto e também, Senhor, Ele não abandona, mas Ele não é o centro daquela casa, daquele lugar. Ele está com a pessoa porque Ele é misericordioso e Ele nunca abandona ninguém. Ele ama todos os filhos dele, dependendo de qual seja o estado de pecado dele. Deus ama. Mas eu quero dizer para você que existe o Senhor seu centro e o Senhor ficar do lado de fora. E o Senhor vir e só ficar do lado de fora. Tem a diferença. O Senhor ser o centro da tua casa, da tua família, e o Senhor simplesmente, Ele está contigo. Mas quando tu entra dentro de casa, Ele não entra dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque não cabe Ele. Porque naquela casa só escuta nomes, palavrão, falar da vida do outro, desejar o mal para o próximo, não querer que o próximo prospere. Então essa casa, com certeza Jesus não é o centro. Ele vem sim, ele anda sim, ele não abandona não, mas ele fica do lado de fora. Porque Jesus só mora e só entra e só faz arbítrio numa casa aonde está a paz, aonde está o amor, aonde está a misericórdia, aonde está o perdão e aonde está também, minha gente, aqui, a doação. Aonde está a doação, aonde nós precisamos se preocupar com a vida do outro, se preocupar de vestir o outro, de calçar o outro, de levar o alimento para o outro, né? Então, que pensamos nisso nesse dia, que se você, qualquer coisa que você tem, você quer descontar, você quer falar, você quer lá, você quer esculhambar, faça diferente, faça igual o evangelho de hoje. Fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. E você vai aquebrantando. Igual Jesus foi falando, somente o pai dele tinha escrito. E aí o diabo ele se cansou e saiu, fugiu, desapareceu. Então está o segredo para nós espantar os nossos inimigos das nossas almas. É com oração, é olhando para o céu sempre, buscando de Deus a força e a paz que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui, agradecendo todos os meus inscritos, aqueles que chegaram, aqueles que vão vir chegar em nome de Jesus, né? E eu fico assim muito feliz por cada um de vocês. Muito obrigado mesmo de coração. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Paz e bem. Um cheiro.